Prega sobre Mateus capítulo 11. E é o que a gente está em obediência aqui a Deus. Diz assim o verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A tua palavra está diante de nós, traz revelação, Senhor, da tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus, ó Deus. Aqui há um convite que Jesus está fazendo a todos. Vinde a mim todos, você que está cansado, oprimido. Aqui uma tradução diz, em vez de sobrecarregados, oprimidos. Sobrecarregados. E se você for a Jesus, Ele vai te aliviar. Ele vai te dar descanso. Então, há um conselho para você. Nós temos estudado aqui na Escola Dominical sobre Mateus capítulos da bem-aventuranças, e chegou esse momento que a gente estudou sobre a solicitude da vida, aquilo que te preocupa, aquilo que te tira o sono, que é o comer, que é o beber, que é o vestir. E a palavra de Deus é bem clara e tácita, não vos inquieteis com coisa alguma. Porque Deus cuida dos pássaros, Deus cuida das plantas, dos lírios. Você nunca viu um pássaro trabalhar, porque Deus cuida. E eu quero falar para você aquilo que Jesus falou, você vale muito mais do que um pardal. Ele cuida de você. Então não ande preocupado com essas coisas. Mas nós sabemos e temos convicção do que todo o mal que está na terra foi um golpe que o homem sofreu por Satanás. E até a volta de Jesus, irmãos, o negócio não vai ser fácil não, está estreito, vai ficar mais estreito ainda, e você tem que estar olhando firmemente para Jesus. Para quem Jesus dirigiu essa palavra, para quem Jesus falou essa palavra. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, na sua cidade, naquela sinagoga, ele pegou o livro de Isaías. É interessante que a Bíblia não era desse jeito, dividida em capítulos, versículos, mas ele pegou o livro, o rolo, e abriu o rolo lá do livro do profeta Isaías, e ele leu isso daqui, e ele falou no final, está cumprido isso que eu estou lendo. Qual aqui que ele leu? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Se você é quebrantado, o Espírito do Senhor o Senhor Jesus foi ungido para pregar essas boas novas a você. Enviou para curar os quebrantados de coração. Você está com o coração quebrantado? Você está com depressão? Você está com pânico? O Senhor está aqui hoje para te curar. Jesus foi ungido para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Você está cativo? Mas crente pode se tornar escravo, cativo? Sim. Às vezes você tem um vício. Às vezes você tem um mau hábito e isso está atrapalhando você, o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus. Pastor, eu não tenho nada disso, mas eu não sou crente, mas eu sou escravo na cachaça, eu sou escravo no álcool, eu tenho... O que te prende nesta noite, nessa manhã aqui? O que é cadeia para você? O que você não pode viver sem? Isso é prisão. Isso é prisão. E a palavra de Deus nos diz assim, que Jesus foi ungido para proclamar libertação. Libertação aos cativos e liberdades aos algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Igreja, este é o dia da salvação. Este é o dia da salvação. Porque vai haver vingança, vai haver juízo, e quem não for liberto, quem não recebeu essa palavra de boa nova,
que é o evangelho, vai para o inferno. Vai para o inferno. Só existe duas verdades. Existe céu e existe inferno. Qual lado você vai escolher ficar? Qual lado você escolhe estar? Do lado do céu ou do lado do inferno? Porque vai ver o dia da vingança do Senhor. E a pôr sobre os que estão em Sião, antes aqui, a vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram. O Senhor quer consolar você que chora. O Senhor quer te consolar. Há uma unção de consolo para você nesta manhã aqui. A consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então Jesus tem uma turma para quem ele veio pregar, para quem ele veio, que ele convidou: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O que Jesus tem para essas pessoas? Boas novas aos quebrantados. O que ele tem? Ele tem cura aos quebrantados de coração. Ele tem uma palavra de proclamação de libertação. Libertação aos cativos, libertar os algemados, os que estão presos em cadeias. E ele tem também uma notícia. Ele quer apregoar o ano aceitável do Senhor. O pecado desviou o homem, mas Jesus está trazendo uma palavra para você dizer: olha, hoje é tempo de salvação. Hoje é tempo de salvação. Não endureça o seu coração, hoje é dia de salvação. E a consolar os que choram. Se você precisa de consolo, o Senhor está aqui. A palavra de Deus diz que ele vem trocar um jugo. Qual é o jugo que você tem? O jugo, o que era o jugo lá no Velho Testamento? Era uma canga que era colocado em dois bois, em dois animais, para um não escapar do outro. Aquilo pesava no pescoço do animal. Isso era o jugo. E a gente que veio da roça sabia, né, também, que às vezes se colocava em algum boi uma canga para ele não varar a cerca. Era um peso. Isso é jugo. Qual o jugo que o Satanás colocou sobre você? Irmãos, não desconheça uma verdade que nós falamos aqui. Este mundo é governado por príncipes satânicos. Esse mundo dos homens, essa ideologia reinante, em que o errado é certo, em que o certo é errado, não procede de Deus, procede do inimigo. O príncipe desse mundo está vindo aí, eu não tenho nada com ele, Jesus falou antes da sua morte. Há um governo estabelecido que é contrário a Deus, contrário às suas verdades. E este príncipe tem colocado algemas, tem colocado jugos sobre as pessoas. Mas eu tenho uma notícia para você. Há um tempo de libertação, esse tempo de libertação chegou. Um dos jugos que nós temos falado aqui na escola dominical, que Mateus capítulo 6 fala, que nós queremos só citar de aqui, Mateus capítulo 6, que todo mundo sabe, que depois o verso-chave é: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que é o verso 33, mas Jesus fala assim, olha, não, o verso 25, Mateus 6, 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais
do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não ande ansioso. A ansiedade é um mal. E junto com a ansiedade, nós também temos uma irmã gêmeas que está no verso 31, que diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comereis, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Eu tenho uma notícia para dar para você: Deus está preocupado com você. Então não carregue esse fardo chamado ansiedade, esse fardo chamado inquietude. Com que eu vou comer? Será que vai ter serviço? Será que vai ter salário? A empresa está para falir. Não se inquiete. Se Deus que cuida dos pássaros, de ti também há de cuidar. Ele cuida da erva do campo, que hoje floresce e amanhã seca. Se ele cuida dessas coisas que é inspiração para nós, ele não cuidará de ti? Aí o que ele fala lá, olha, o verso 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã. Tem gente que está preocupado com o que amanhã vai acontecer. Não se preocupe, não sofra antecipadamente. Porque aqui diz assim, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se você ficar muito preocupado em morrer, quem é que vai resolver aquela situação? Vai ser seu pai ou sua mãe ou quem que vai estar ali na reta. Não se preocupe, não. Mas eu quero falar de 2 fardos que foram vencidos por Jesus. E para falar desses fardos, nós precisamos falar de uma pessoa. Lá em João capítulo 8, um fardo chamado pecado. O fardo chamado pecado. Aquela mulher foi pega em um ato de adultério. Isso está narrado em João capítulo 8. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Só esqueceram de levar o homem junto, né? Tinha que ter levado os 2. Jesus estava ali e dizem que ele estava escrevendo na terra, né? Alguém me falou que Jesus estava escrevendo o pecado daquele povo lá que estava com as pedras na mão, pronto para atirar. Se você estiver em pecado, vai haver acusação. E a acusação aqui é legítima. Ela foi pega em ato de adultério. Foi pega em ato de adultério. Ela só teve sorte que eles levaram ela para Jesus. Ela só teve sorte por conta disso. Aí Jesus falou assim: olha, quem não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aqueles homens perceberam que estavam em maus lençóis com o rabino, Jesus. E começaram a jogar as pedras no chão, foram embora. Porque a própria consciência deles os acusavam que eles eram pecadores. E que a questão ali só era a questão do que tipo de pecado, né? Ela foi pega em adultério. E eles? Qual o pecado deles? Aí erguendo-se Jesus. Eu acho interessante isso. Erguendo-se Jesus, verso 10. E não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor, ninguém. Então disse Jesus à mulher: nem eu tampouco te condeno. Tem gente que gostaria que ficasse só até aqui, viu, Douglas? Ficar só até aqui, mas ele não ficou só até aqui. Jesus falou: vai e não peques mais. Jesus falou: você está perdoada. Conserte a sua vida, vai e não peques mais. O pecado, irmãos,
cometido, tem alguém que o defenda, tem alguém que o acuse, é o diabo. O diabo usou aqueles homens para trazer acusação. Mas eu tenho uma notícia para você. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Nenhuma condenação há para você que foi alcançado pela graça do Senhor Jesus. Não há. E por que que não há? 1 de Pedro diz... Primeira de Pedro 2 diz assim: portanto, para isso mesmo fostes chamados, 2:21, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ele falou para aquela mulher não pecar mais, é para ela seguir os passos de Jesus, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Por que que não há condenação para mim e para você? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados. Ele carregou o meu pecado, ele carregou o teu pecado, igreja. Para que viver no pecado se alguém já carregou, alguém já sofreu a pena do pecado? Eu tenho uma notícia para você. Jesus, ele se tornou pecado, e porque ele se tornou pecado, ele pôde entrar no inferno. Deus queria destruir Satanás. Mas lá na casa de Satanás, ele gerou um homem aqui chamado Jesus, e este homem concluiu o propósito divino de destruir Satanás na sua casa. Ele entrou lá no inferno e pegou de volta a chave e pegou a glória que Satanás roubou. Você pensa que Deus não tinha outro objetivo? É colocar Satanás no lugar dele, dizer quem manda é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele carregou os nossos pecados, ele carregou o meu pecado e o seu pecado para você não ir para o inferno. O homem vai para o inferno porque ama o pecado. Só vai para o inferno quem ama o pecado. Quem gosta do pecado vai para o inferno. Lá é o lugar dos pecadores. Jesus já entrou lá, já tirou a chave, já dominou o inimigo. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos de uma maneira, vivamos para a justiça. Por suas chagas somos sarados. Se você está doente, nós vamos falar segundo fardo que Jesus vai levar as doenças. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes. Você vai abandonar o pecado, por quê? Porque você se converteu. Porque você girou e tomou uma outra direção, ir ao encontro do Pai. Vos convertestes, eu gosto disso daqui, ao pastor e bispo da vossa alma, que é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho uma notícia também para você aqui, com relação ao pecado, Hebreus capítulo 10. Você quer vitória sobre o pecado? Quem quer vitória sobre o pecado, diga amém. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, olha aqui, de todo o fardo, os fardos são pesos. Jesus quer trocar o fardo, ele já pegou todo o peso sobre a vida dele e está entregando para você um... Sabe qual que é o fardo de Jesus para nós? Salvação, paz, alegria, os frutos do Espírito. Esse é o fardo que Jesus está te oferecendo hoje, aqui de manhã. Mas você tem que desembaraçar-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O pecado está assediando você. Sabe por que ele está assediando você, meu irmão, minha irmã? Porque você não pertence a ele. Quando você ceder ao pecado, aquilo que é tentação passou de ser tentação e se consumou.
e se tornou o pecado, uma vez consumado, gera a morte, a separação de Deus. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora que você se entregou ao Senhor Jesus, você tem que fazer algo importante. Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. O pecado você tem que se desvencilhar dele, desembaraçar. Tudo que... aqui interessante, tem duas coisas. Desembaraçando-nos de todo o peso. Às vezes não é pecado, mas tem coisa que te atrapalha. Aqui é uma linguagem que que o escritor está falando, não sabemos se é Paulo, mas uma linguagem de um atleta que está correndo. Às vezes tem coisa que te embaraça, você tem que é coisa legítima, é coisa legal, não é pecado, mas você precisa desembaraçar. Mas tem uma coisa que você precisa deixar. Fala, deixar o pecado que tenazmente te assedia. Primeiro há um assédio e depois há a conclusão. O segundo fardo que eu quero passar para você, que você precisa, se você tem esse fardo, se chama doença. Eu poderia falar, né, de outras pessoas, mas eu quero falar daquele homem do tanque de Betesda, que está em João capítulo 5. Aquele homem paralítico, 38 anos paralítico. E Deus falou comigo uma coisa que eu quero passar para você. Jesus chegou naquele tanque de Betesda, Jesus foi naquele lugar, porque estava aquele homem lá. Aquele homem durante 38 anos não teve a oportunidade de ser curado, porque cria-se que em determinada ocasião descia-se um anjo do céu, agitava aquelas águas e quem primeiro tocasse naquelas águas era curado. E como ele era paralítico, como que ele ia chegar até lá? E como que ele ia chegar até lá? Aí Jesus falou para ele assim, verso 6, 5, 6 diz assim, João 5, capítulo 5, verso 6. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo. Talvez você não é paralítico, mas você está imobilizado em alguma situação que há muito tempo e Jesus sabe. Talvez eu não sei, mas Jesus sabe. Fala para o teu irmão, Jesus sabe. Jesus sabe. Uma das coisas que você precisa entender é que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas. Ele não vai precisar de nada para trazer acusação ou para te condenar ou para te libertar, porque Ele sabe todas as coisas. Jesus sabe. Mas Jesus perguntou para ele assim, queres ser curado? Talvez você fale assim, mas Jesus parece que não funciona. Você vai falar para um doente, para alguém que está paralítico, se ele quer ser curado? Sim. O que Jesus falou para mim, eu vou falar para você agora. Jesus só fará na sua vida aquilo que você permitir que Ele faça. Jesus só fará na sua vida aquilo que você permitir. Ele poderia ter falado para Jesus, olha, ele deu uma desculpa lá, falou assim, olha, eu quero ser curado, mas acontece que a hora que eu vou, outros foram na minha frente, e aí a minha chance caiu, que é só um que era curado. Eu fiquei para depois. A maneira dele falar que ele queria ser curado é essa. Aí Jesus falou, liberou a palavra da fé. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Tomar o leito e andar é ter domínio sobre aquilo que te aprisiona. É ter domínio sobre aquilo que te aprisiona. Toma o teu leito. Esse leito que durante 38 anos é sua companhia, deixará de ser sua companhia. Você vai andar. Você vai andar. E eu gosto dessa palavra. Imediatamente o homem se viu curado.
e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O que te aprisiona há muito tempo que você está paralisado? O Senhor Jesus está falando para você: toma o teu leito e anda. Tenha domínio sobre isso. Não seja escravo disso. Deus quer que você ande, que você seja, né, autônomo, que você dirija a sua vida, que você cuide daquilo que Ele tem dado para você. Qual é o teu fardo que você quer trocar com Jesus? Jesus ali na cruz do Calvário, ele foi condenado por conta do pecado. Mas eu tenho uma notícia para você. Caiu sobre Jesus todas as enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu quero concluir dizendo alguma coisa aqui com relação a isso. A nossa fé tem que repousar na obra vicária de Jesus na cruz do Calvário. Jesus conquistou nossa salvação, Ele nos justificou, Ele nos deu do seu Espírito. Eu tenho uma notícia para você. O crente não tem fardo. Se ele tiver, é que ele não depositou. Jesus falou assim: não quereis vir a mim para ter desvida? Não quereis vir a mim para ter desvidas? Jesus te tem vida para te oferecer. O que o crente tem está lá em Lucas capítulo 9. O que crente tem está no Lucas capítulo 9, o verso 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, toma sua cruz e siga-me. Sabe o que o crente tem? É uma cruz. Não olhe para sua esposa, que essa daí não é a sua cruz. Não olhe para o seu esposo, esse daí não é a sua cruz. A sua cruz é a sua alma. A sua vontade que tem que se curvar, a vontade do Senhor tem que andar em obediência. Você gosta de Romanos 12, que diz assim que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É verdade. Mas quando ele fala, você tem que perdoar, já deixou de ser boa e agradável. Vou ter que perdoar o pastor Jânio, vai ter que perdoar. Para ser sarado. Se você não for me perdoar, você não vai ser sarado. Por exemplo, né? Tem tantas coisas que ele manda a gente fazer, a gente não quer fazer. Sabe por que você tem que tomar a sua cruz e seguir ao Senhor? Romanos capítulo 8, eu estou terminando com esse verso aqui, Romanos 8. Eu tenho uma notícia para você. A cruz é o lugar de disciplina da alma. Romanos 8, 13 diz assim: portanto, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Você quer fazer a vontade da carne? Eu tenho uma notícia: você vai morrer, vai para o inferno, vai engraxar o chifre do capeta. Só tem céu ou inferno, você quer andar... Quando Deus conversou com Adão e Eva, ele, no final, só estava a serpente lá. O que ele falou para a serpente? A serpente é Satanás. Pó, você vai comer todos os dias da sua vida. Você vai ter acesso à carne do homem, Satanás, mas ao Espírito, não. Faz assim com a sua mão. Apesar de ter toda a flexibilidade, Zé é pó e vai voltar para o pó. Satanás quer agir. É por isso que as pessoas, muitas doenças são de origem satânicas. Muitas doenças, não são todas, é de origem maligna. Você tem que exercer autoridade sobre a sua alma. E aqui está, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, olha aí esse Espírito aí, que é letra maiúscula, é o Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se você não mortificar os feitos do corpo, isso se tornará jugo, se tornará fardo para você e vai se tornar em cadeia e prisão na sua vida. Aí só na obra de libertação.
pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é de Deus, irmãos, você pode estar com algum problema, pode ter algum problema, alguma dificuldade, mas existe solução para você. Existe a cruz que você vai carregar, você vai crucificar a sua carne. Paulo falou, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Esse corpo que teu aí é servo teu, é servo. E se você é servo do Senhor, você vai fazer a vontade do Senhor. E aquilo que Ele pedir para você fazer, você vai fazer. Ah, mas é difícil perdoar, é difícil viver uma vida de santidade. É, mas é possível. Aquele que foi crucificado na cruz garante isso a mim e a você. Mas você tem que voltar as costas para o diabo e para Satanás e viver a vida de Deus. A cruz, para o crente, é instrumento de crucificação da nossa alma. Aquilo que é difícil para você fazer, pergunta, Deus, crucifica minha alma. Ela já foi. E outra coisa, é possível, sabe por quê? Porque o velho homem já foi crucificado. Essa natureza do diabo que levava você a pecar já foi destruído. Você está tratando só com a sua alma. Você tem que restaurar a sua alma para que experimente a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não passar por esse processo chamado cruz, você não conseguirá. É cada dia. Quero terminar lendo só esse verso de Lucas para nós entrarmos na ceia do Senhor. Lucas capítulo 9, 23. Dizia a todos, ele não falou vinde a mim todos? Não foi o convite de Mateus, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados eu vos aliviarei. E ele também dizia a todos, se alguém quer vir após mim, você quer ir após o Senhor? Quero. Então a si mesmo se negue. É fácil? É fácil? É o convite de Jesus. Além de negar-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Porque, olha, o verso 25 diz, porque quem quiser salvar a sua vida, quem quiser salvar essa vida da carne, vai perder a vida eterna. Quem quiser viver a vida de prazeres nessa carne, vai perder a vida eterna, a salvação. É isso que está falando aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Amém?